Isso aí. Tu já vai começar a gravar, Marco? Qual é a tua... Já comecei a gravar. Perfeito. De primeiro, então, Matheus, já até passo aí para ti fazer a tua introdução e para a gente ficar conversando, tá bom, querido? Bem-vindo a isso tudo. Tudo bem. Boa noite a todos, então. Eu estou com duas janelas para que eu possa ver se alguém chamar, e estou com a passagem dos slides em outras. Então, boa noite a todos. Eu não consegui participar do início, né? Peço desculpas por ter entrado agora no meio do caminho. Deixa eu só organizar aqui. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Estou ouvindo um certo eco, Matheus. Eu estou com duas imagens, mas eu não estou com som nem o microfone em uma delas. Tá ruim? Agora tá bom. Tá bom? Tá. Tentar falar a distância. Qualquer coisa vocês me interrompam, então. Quinta-feira a gente falou sobre os sinais dos fins dos tempos, que está na Gênese, uma das obras, não é, da codificação. E já havia me dado a tarefa, né, de algumas vezes falar sobre a Gênese. Então eu acho que do meio para o final eu já dei uma estudada nela, e achei mais interessante para hoje a gente contextualizar um pouquinho antes do capítulo do que foi a fala de quinta, que é o meio da Gênese, então, para o final. Então, na realidade, eu colocaria como tema de hoje um pouquinho além, colocaria o estudo da segunda metade da Gênese, que é o que a gente vai trabalhar. Para contextualizar, então, não é... a gente vai trabalhar com 3 pontos fundamentais, que seria o capítulo 16 e 17, com a teoria da presciência e os profetas, que vão iniciar no capítulo 17. A gente vai seguir a Gênesis falando um pouquinho do Apocalipse segundo João, o que vem a ser o Apocalipse. E o terceiro ponto seriam são chegados os tempos. Quais os sinais dos tempos, dos fins dos tempos, já no capítulo 18, que geração que vai presenciar essa chegada ou não. Então, a Gênese, né, é o 5º livro ali, publicado em 1868, é uma das 5 obras básicas da codificação espírita. Na primeira parte, ela fala sobre a origem da Terra, fala de uma forma bastante coerente. Na segunda parte, ela explora um pouco a natureza dos fluidos, para explicar os milagres contidos no Evangelho. E a terceira parte vai ser os sinais, então, dos fins dos tempos e a nova geração. Então, é um livro bastante rico. Eu, particularmente, acho um livro mais difícil de se estudar. A gente tem que prestar bastante atenção. Ela vai explicar o início, o meio e o fim, com uma riqueza de detalhes bastante grande, mas que requer de nós uma atenção também bastante grande para que a gente consiga o entendimento dela. E aí, a gente vai tentar responder hoje, né, o que vem a ser essa presciência que Kardec fala, como é possível a gente ter conhecimento do futuro, se esse conhecimento ele é espiritual, ou ele pode ser confiado ao homem encarnado também, quem são os profetas, se é que eles existiram e existem, por que alguns eventos são nos revelados, são nos profetizados. Uma promessa que foi dada a Cristo, não é, no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser crucificado, que é o Consolador prometido, que a gente já conhece. A profecia que depois de uma fala dele no Templo de Salomão, no combate não estou te ouvindo, Mateuzinho, não sei se é só eu. Quem não está ouvindo, levanta a mãozinha ali. Não estou ouvindo também. Isso. Tenta ligar outro microfone.
só desligar esse então. Eu fico com um ruído quando eu ligo o outro. Tá tudo tranquilo agora? Estão ouvindo? Não estão ouvindo? Tá com um pouco de microfonia para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a minha imagem então, tudo bem? Vamos ver se... Tu desligou a imagem, mas tem o áudio também, Matheus. Ana Paula, tu quer falar? Tá com a mãozinha levantada, querida? Pode falar. Não, é só tu perguntou para levantar a mão quem não estava escutando. Tá bom, mas mesmo assim é um prazer ouvir a tua voz. Beijo. Beijinho. Perdemos o expositor. Vamos esperar o Matheusinho voltar, então, para a gente continuar o estudo, né? Tá ouvindo, Matheus? Estou reiniciando, então. Eu estou ouvindo. Estão me ouvindo, Éder? Ouvindo bem, agora tudo certo. Está ouvindo bem? Ouvindo bem. Todos estão ouvindo bem? Vamos tentar, então, sem a minha imagem, sem os dois. Tudo bem? Posso seguir? Manda bala. Agora tá melhor. Feito, então. Então, se a gente conseguir responder essas perguntas, a gente está bem no estudo. Eu vou pedir para que vocês me auxiliem, parem a qualquer momento. Agora eu perdi a visão de vocês para não ter os dois computadores ligados. Então, fica tranquilo que eu aviso quando tiver muita opção, tá bom? Quando for necessário. Então, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre presciência, que é uma palavra que, do meu ponto de vista, até quando eu fui estudar, eu não sabia o que era. O primeiro contato que eu tive com essa palavra foi na Gênese, que é a ciência de saber o conhecimento do futuro. É um pressentimento, uma ação de pressentir, de suspeitar, de saber antecipadamente alguma coisa. E aí a gente questiona como que é possível eu ter esse conhecimento do futuro. O que a Gênese me fala a respeito disso? Que a gente pode ter esse conhecimento de duas formas. A gente pode através da ação e reação e através do espiritismo. Aí a gente se pergunta, como assim através da ação e a reação? Também simples, né? Eu estou colocando essa imagem de um dominó, que se eu derrubar a primeira peça, eu vou saber o que vai acontecer daqui a alguns segundos lá atrás. Vai derrubar a peça maior e vai me esmagar. Então, eu estou cometendo uma ação, mas que eu sei o que ela vai causar. Eu sei qual a reação que isso vai proporcionar. E assim na nossa vida, né? A gente sabe que as nossas escolhas, elas passam a ter consequências. Se eu optar pelo caminho do bem, o caminho reto, eu vou ter uma consequência. Se a gente optar a sair da nossa linha, não é? O pecado que a gente já estudou nos nossos sábados, a gente vai ter uma consequência também. Então, essa é uma forma da gente prever o futuro bem simples, que é a ação e a reação. Apesar de a gente não saber os atos das últimas encarnações, hoje é uma reação dela. A gente está colhendo e já sabíamos ou não, mas que seria dessa forma. Então, no livro dos Espíritos, no capítulo 2, a questão 964, eu vou usar bastante o livro dos Espíritos para nos auxiliar na Gênese, diz que todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos. Então, nós que vamos fazer nossa felicidade ou infelicidade. Não existe, não é um castigo ou não existe uma recompensa. E aí ele vai falar um pouquinho mais da ação e reação. O André Luiz nos coloca que a gente não deve acusar os espíritos encarnados, sofredores, pelos nossos fracassos. Que reparar o ritmo da própria vida, examinar a receita e despesa de nossas ações e reações. Então, falando novamente da colheita, não é? Daquilo que a gente vai semear. E existe uma outra maneira que a gente tem de prever o futuro, que pode ser nos dada. A outra maneira da gente saber o nosso caminho é através do espiritismo. Alguns de nós pode ter, quando vem aqui para o nosso planeta Terra,
um determinado grau de mediunidade, alguns mais, um poucos menos, mas a gente consegue, através de intuição, prever o futuro. Quando preso na Terra, quando nós, espíritos imperfeitos, estamos presos aqui na Terra, a gente não consegue enxergar muito longe. Então eu coloquei essa imagem com 2 estradas, 2 possibilidades de caminho para a gente seguir, mas que eu enxergo um pouquinho, eu não enxergo muito adiante. O que está depois do morro, depois do selo, eu não consigo ver. No plano espiritual, os nossos horizontes são um pouco abertos, ou com a nossa evolução espiritual isso pode ocorrer também. Então a gente enxerga como se fosse um pouquinho mais de cima. Estou enxergando essa carta, né, de um terreno, onde eu vou enxergar muito além daquela estrada que eu estava vendo anteriormente. Eu consigo ver o que tem depois do morro, depois do terreno. Eu sei que se eu for por tal caminho, eu vou passar por um rio, eu posso passar por um local ali com bastante árvores. Então eu consigo enxergar o futuro. Eu tenho um horizonte ampliado. E para o nosso Pai, que está acima de tudo isso, ele consegue ver tudo então. Ele sabe o caminho que a gente vai percorrer e consegue ver lá na frente o nosso futuro. Então, para o Criador, esse tempo que nós vivenciamos aqui, ele não existe. O princípio, o meio, o fim, tudo é o presente nessa visão. Bom, hoje aqui na Terra, eu gosto dessa imagem também, nós estamos presos, não é, a uma miopia, a uma ignorância, mas vai chegar um tempo em que a gente vai ser libertado. Tem várias passagens que vai nos falar disso. Então, como ter essa disposição para enxergar o futuro? Aí eu volto de novo ao Livro dos Espíritos, não é? Onde a questão 454, Kardec vai falar de uma dupla vista. Ele questiona o seguinte: pode-se atribuir uma espécie de segunda vista à perspicácia de algumas pessoas que, se nada apresentam de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? E aí Kardec coloca aquilo que eu havia dito, que é sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que o véu da matéria. E pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá pressentimentos, pois que são muitos graus de que ela exige, sendo possível que no mesmo indivíduo exija todos os graus, ou em alguns somente uns. Aí ele vai entrar nos graus de mediunidade. Mas a gente pode, quando emancipado do corpo, através do sonho, a não ser nos revelado alguma coisa, a gente vai dormir com um determinado problema, a gente ora, a gente pede. Quantas vezes depois de uma noite de sono a gente acorda de manhã com a solução, não é? Que é o enxergar um pouquinho além quando a gente está liberto um pouco mais da matéria. O espiritismo, o espírito também, essa mediunidade pode ser através de um desencarnado ao lado de um encarnado, que eu coloquei ali a imagem que é como um mentor guiando um cego, não é? A gente pode ser guiado desta forma também. Então, a primeira pergunta, que o que é presciência, que é a ciência de prever o futuro, a resposta é que ela existe, ela pode ser nos dada em diferentes graus de mediunidade, ou ela pode ser nos dada através da percepção da ação e reação. Tá tudo bem com o áudio? Tudo certo. Tudo certo, tá? Podem interromper, tá? É um estudo, né? A gente pode falar ao mesmo tempo, não precisa esperar acabar. Tá muito boa a tua sequência. Fica uma pergunta: por que alguns eventos para nós no futuro são nos revelados? Por que a gente, se a gente tem o véu, a gente esquece até o passado, não é para estar aqui na Terra? Por que o futuro ele vem a ser revelado para nós? Por que isso existiria? Então, existem 2 pontos que a gente coloca. O futuro pode ser nos revelado por reforçar ações boas que a gente está fazendo. Então, aquele reforço positivo, eu estou no caminho do bem, eu estou fazendo boas ações, eu estou no caminho reto, vai ser me revelado algo bom. Que legal, a gente tem que correr atrás e fazer cumprir. Mas agora uma revelação ruim, daqui a pouco a gente vai falar do Apocalipse. Algo ruim.
Será que esse algo ruim vai acontecer se não for revelado? Foi revelado justamente para que a gente tente impedir, para que isso não venha acontecer. Então, nesses casos de revelações não boas, é para que a gente faça o possível para não ocorrer. Então, fica uma pergunta: o que é nos revelado de fato ocorre? Não necessariamente. Nós temos o livre-arbítrio, é um indicativo de que pode ocorrer, mas que cabe a nós trabalhar para que ocorra se for bom, ou frear para que isso não ocorra. Então, as revelações nem sempre elas vão ser concretizadas das formas que nos mostram. E para isso, na história, houveram muitos profetas. Então, se a gente for estudar as escrituras sagradas, vários deles vão ser colocados, mas a Gênese não é, e o que nos interessa é o maior deles, que é Cristo. Ele, o nosso governador, vem exemplificar para nós com suas atitudes e vai profetizar algumas coisas. E nos dá alguns conselhos. Em Mateus 7,15, ele fala: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos. Então, no mundo não é, em que a gente vive, ainda somos imperfeitos, quantos profetas falsos podem existir? Quantos podem chegar hoje em 2020 e nos prometer soluções? Quantos, inclusive, utilizando da mediunidade para se servir, não é? Utilizar esse serviço não em prol da humanidade. Então fica a pergunta em quem acreditar, se existem os profetas. Se eu sei que eles podem prever o futuro, alguns deles, ou até mesmo nós, eu vou sair acreditando em qualquer um que venha nos profetizar alguma coisa, ou que venha nos falar alguma coisa? A gente tem que sair correndo atrás de todos. E aí, Cristo nos dá um conselho bem interessante, bem pertinente, que é pelo fruto que a gente vos conhecereis. A gente fala, não é? Que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, se eu for numa casa espírita, se eu falar com médiums ou qualquer um de nós, qual é a conduta dessa pessoa? Ela é uma pessoa boa, ela age reto, como que ela é as atitudes com a família, no centro espírita? É confiável? Então, a gente pode dar um voto de confiança, tentar entender, não é seguir. Agora, se é uma pessoa que fala, mas que não exemplifica com as suas ações, que cobra, que não tem uma boa... Mateuzinho, de novo, ficamos sem o teu áudio, querido. Liga e desliga de novo, quem sabe? Estamos sem o teu áudio, querido. Tu está nos ouvindo, Mateus? Com áudio agora? Agora sim, com áudio e imagem. Tudo certo. Desculpa a falha. Acontece, tecnologia é isso, querido. Vamos lá, então. A gente estava com a imagem agora também do slide? Tudo certo. Então, eu estava falando sobre como identificar um profeta. A gente vai sair acreditando em todo mundo que nos aparece, e aí Cristo nos dá o conselho que a gente reconhece pelo fruto. É pelo fruto que a gente tem que ver se vai dar crédito ou não a um profeta. E aí a Gênesis coloca que aqueles que pretendem monopolizar, que são orgulhosos, são como os antigos fariseus, não é? Não são aptos a darem conselhos. Os verdadeiros profetas são os caridosos, que são urgentes, bondade, amor, são aqueles que exemplificam o que falam com suas atitudes. E o nosso maior profeta não é Jesus Cristo. E a Gênesis vai seguir falando, colocando
que o nosso profeta, então, lá no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ser crucificado, ele vai nos colocar aqui, que é para nos amarmos, que guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um Consolador, que vai ficar eternamente com a gente. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Então, hoje, a gente já recebeu, não é, essa promessa de Cristo, como o profeta já foi nos colocado, não é? Essa promessa que foi feita, então, alguns instantes antes de ser crucificado, que é o Espiritismo. Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador prometido. Dá o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, porque está na terra, e a lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus, consolação pela fé e esperança. E seguindo, então, a Gênese, os próximos capítulos, ela vai falar um pouquinho ali sobre o Apocalipse de João, que se a gente for ver essa narrativa nas Escrituras, ele é um texto, não é o Apocalipse, é um texto bastante difícil de ser lido. Ele vai falar sobre o fim da vida terrestre como ela é conhecida. Ela significa para nós uma grande revelação. Então, a palavra Apocalipse é a revelação, o descobrir, só que uma linguagem bastante obscura, misteriosa, simbólica, que vai nos dar essas revelações sobre o destino da humanidade feita por João. Então, lembrando que ela é também uma linguagem simbólica, e a gente tem que conseguir entender essa simbologia. E, para a gente, antes de entrar no fim dos tempos, lembrar o que se coloca nessa Gênese, que a Terra já passou por pelo menos um apocalipse. Ela já passou de um estado primitivo, onde a estrutura física dela se alterou, assim como a estrutura dos habitantes que povoam ela, e esse apocalipse trouxe um novo tempo, que é o tempo, então, de expiações e provas que nós estamos vivenciando agora. E é nos revelado um novo apocalipse, que está prestes a ocorrer, que o próximo capítulo a gente vai falar um pouquinho mais, que é o nosso planeta de regeneração que está chegando, até a gente conseguir chegar lá nos celestes ou divinos. Bom, e aí então vem a pergunta para fazer o link com o que foi falado quinta-feira. São chegados os tempos do Apocalipse? Então, o Apocalipse vai ocorrer agora? Que Apocalipse é esse? E aí isso seria o último capítulo da Gênesis, o capítulo 18, onde ele vai abordar principalmente uma pergunta: se o fim do mundo está próximo, se o fim do mundo vai ocorrer e quando será. Então, voltando para a Gênesis, é bastante interessante, porque o livro ele é um livro completo, não é? Como eu disse, o início, o meio e o fim, fala da constituição da Terra, de como tudo foi criado, os elementos, como foi povoada, vai falar do que se profetiza para ela, não é? Alguns profetas até o fim. Então, voltando a dizer, depois que eu tive que estudar, eu fiquei fora da Gênesis, né? E sempre atado com os outros livros da codificação. E aí, para falar desse fim que está próximo, se ele vai ocorrer, a gente pede ajuda lá para o livro dos Espíritos, que antes de ver o fim, a gente tem que abordar o início, então. O início que eu poderia ter visto ali na própria Gênesis, mas eu busquei no livro dos Espíritos, que é a formação do mundo. E a gente pergunta, Kardec pergunta, se pode um mundo completamente formado desaparecer, se ele pode disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe. E daí muitos podem se assustar com a resposta, porque a gente pensa, não, o planeta Terra ele não vai, né, de forma alguma, acabar como matéria. Mas não, a resposta é que sim. Deus renova o mundo como renova todos os seres. Então, o planeta Terra, fisicamente, a matéria teve um início, mas ela vai ter um fim também. Ela vai ter um fim físico. Lá no Caminho da Luz, para nos ajudar também com a Gênesis, o Emmanuel, através de Chico Xavier, assim como Kardec, ele explica a origem da Terra.
Então, a Terra provavelmente vem de poeiras cósmicas, não é? Provindas do Sol, que altamente aquecidas. Isso deve ter ocorrido há mais ou menos 4,5 a 5 bilhões de anos. E no decorrer deste período, ela vai passando por fases, extremamente aquecida, incandescente. Ela passa a ser sólida. Hoje ela é constituída de uma grande quantidade de líquido, né? Apesar do núcleo ainda ser aquecido. Vai evoluir provavelmente com um planeta gasoso, e depois ela vai ser engolida pelo Sol. O Sol, como uma estrela anã, logo ele vai se tornar uma gigante vermelha, vai ter o seu núcleo cada vez menor, mas ele vai se expandir a sua superfície gasosa e vai engolir o sistema. Então vai ter um fim. Muito que provavelmente lá no início, não é, foi o momento em que o nosso Cristo foi chamado e disse, aqui vai ter um planeta que ele vai ter que dar conta, não é? Alguns bilhões de espíritos vão vir para cá. Vai ter um processo que vai chegar ao fim. Mas o que a gente não precisa, neste momento, é se preocupar com esse tipo de fim. Porque esse fim não está próximo, ele vai pelo menos levar o mesmo tempo que a gente tem da Terra até hoje. Não vai ser hoje nem amanhã que esse fim ocorre. Então a Gênese vem a nos explicar, no primeiro momento, junto com o Livro dos Espíritos, que o fim da Terra, como matéria, como Kardec questionou e que um dia vai ocorrer, não está próximo, não será agora. Ao contrário de que muitos talvez poderiam vir a acreditar. E aí a gente se pega pensando, não é? Hoje a gente está com um mundo tão conturbado, a gente pega e observa furacões em um lado do planeta. Se a gente observar o hemisfério norte, como eu havia comentado, quinta no hemisfério sul, lá na minha quinta série eu estudei que não podia ter ciclone aqui no sul. Hoje a gente já vê os ciclones extratropicais avançando no nosso continente, pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não é? Sabe lá como vai ser daqui a uns anos. De um lado a gente vê enchente, do outro lado uma seca. Se olhar as imagens ali do Paraná, cataratas do Iguaçu secas agora. A notícia de não sei quantos vulcões que entraram em erupção. Então a gente vê uma série de catástrofes que estão ocorrendo. Mas que isso também sempre ocorreu. Isso faz parte do ciclo natural da nossa Terra. Com certeza vem nos trazer algum aprendizado, mas não é o fim da Terra. Isso sempre houve e muito que provavelmente vai seguir acontecendo na evolução natural. Só que hoje a gente está vivenciando um problema novo, não é? Que nós ainda não havíamos vivenciado, que é esse vírus, não é? Que surgiu e que pode para alguns também trazer um medo. É o apocalipse? Será que vai ser o fim da humanidade? Então, não é o fim do planeta, da matéria planeta, mas pode ser o fim da vida na Terra. E aí eu procurei alguns dados, não é? Que o coronavírus até quinta-feira tinha matado em torno de 250 mil em todo o planeta, mas é um planeta que tem uma população de mais de quase 8 bilhões, provavelmente agora, o último censo foi em 2018, e onde a gente sabe que em torno de 70% vão ser assintomáticos, esse vírus vai passar. Então não seria um fim. A gente já teve a peste, a gripe espanhola, a peste bubônica, a peste negra. Sem áudio de novo, Matheusinho. Temos a imagem do slide, mas não temos o áudio. Com áudio agora? Com áudio agora. Com imagem também? Com imagem também. Então, eu estava comentando que esse vírus não vai ser o fim, então, da vida humana na Terra. O coronavírus, então, não vai ser, não é o que se prepara para o fim da humanidade. E nesse ponto, a gente já entende com a Gênese, com os acontecimentos que estão ocorrendo com o auxílio do Livro dos Espíritos, que o fim dos tempos não vai ser o do planeta, matéria, planeta Terra.
e não vai ser o da raça humana. Mas daí a gente fala da criação do planeta, a gente falou da sua constituição, de como ele evolui, mas vem uma pergunta, poderia ser o fim, então, para o espírito? A gente já estuda há um bom tempo, a gente sabe que não é? Mas alguém ainda pode ter dúvida, poderia ser o fim do espírito, não o fim da vida na Terra, mas no espírito vai ter algum fim? E aí é interessante a gente colocar também o nosso início, já que a Terra teve um início, e vai ter um fim, nós, espíritos imortais, também temos um início. Será que teremos um fim? E aí, indo de novo para o Livro dos Espíritos, das questões 76 a 83, vai falar da nossa origem. Então, eu não coloquei cada uma delas, mas coloca que somos seres inteligentes da criação, temos um Criador, não somos parte, somos seres criados, povoamos o universo num todo, não somente a Terra, mas diversos outros mundos habitados, distintos da divindade, como a gente já havia dito. Tivemos um princípio, a nossa criação é permanente. E tem uma das últimas questões, talvez a 83, que vai colocar se o nosso espírito tem fim. E aí a resposta é que não, como a gente entende. Então a Terra teve um início, um meio e um fim. O nosso corpo humano, o nosso corpo terráqueo tem início, meio e fim. Ele não vai ter fim como a gente entende. E aí, nesse ponto, a Gênesis elimina qualquer ponto, qualquer dúvida que se tenha, que os tempos e o Apocalipse não são do planeta Terra, como a gente conhece como matéria, não são do corpo humano, como a gente nos conhece como seres vivos na matéria, e não são também do nosso espírito, da nossa inteligência, da nossa fonte de energia. Que fins de tempo seria esse? Que Apocalipse é esse que João revela para nós, que pode vir a ser doloroso, não é? Que é nos colocado e que a Gênesis coloca como sinal dos tempos. E aí a gente tem bem claro que o Apocalipse são os finais de ciclo espiritual, que são os nossos ciclos que se fecham para que a gente seja promovido na escala espírita, ocorre um apocalipse, um renascimento, e com isso, às vezes, a necessidade do planeta em que a gente está sofrer um apocalipse e renascer também, mas não uma destruição de matéria, mas uma transformação para essa nova escala. E aí o Livro dos Espíritos, da questão 100 a 113, lá na sua segunda parte, ele vai falar da escala espiritual, que os espíritos da terceira ordem, onde nós nos encontramos, que somos espíritos imperfeitos, e ele divide essa terceira ordem em 4 classes: a de espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os perturbadores. Tudo muito parecido, mas os impuros, os levianos, são aqueles que ainda desejam mal, aqueles que ainda estão interessados na maldade. Nós, muito que provavelmente, nossa grande maioria na Terra, estamos ali na 7ª classe dos espíritos neutros. Nós não desejamos o mal, nós já não trabalhamos mais para ele, muito que provavelmente a maioria de nós, mas a gente ainda tem a bondade bastante tímida, não é? A gente ainda também não trabalha para o bem. Claro que a gente não pode generalizar, falando de uma forma geral. E aí ficam as perguntas que eu, quando eu estava estudando, vieram e que a gente pesquisa. Mas eu sou um bom pai, eu me considero um bom pai. Sou um bom marido, trabalho no centro espírita, tento ser um bom profissional, eu trabalho no bem. Aí isso é colocado como compromissos para a nossa evolução que a gente assumiu e que a gente tem que dar conta, são as nossas obrigações, é o mínimo que eu posso fazer. Mas como que eu me comovo com a dor alheia? Daquele que está lá do outro lado da cidade, que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com os laços que eu coloquei aqui na Terra, nessa vida, com aquele que está no outro estado, no outro país. Esses serão os laços de bondade que fariam com que eu deixasse de ser um espírito neutro. E aí, todos nós estamos pleiteando que ocorra um apocalipse
e a gente passa por uma segunda ordem espiritual, que seriam os bons espíritos. Essa segunda ordem é dividida, então, na classe de espíritos benevolentes, os prudentes e sábios, os soberanos e os superiores. Então a gente está tentando ir para lá. Muito que provavelmente a gente já passou por um apocalipse, a gente não está mais no planeta Terra primitivo, muito que provavelmente estivemos lá, não é? Sendo ainda espíritos bastante impuros, bastante levianos, desejando mal, mas já houve sinais do tempo em nós, já houve um apocalipse em nós, em que a gente conseguiu dar um pulo e hoje está pleiteando ali a 7ª classe. E estamos trabalhando para que espero que estejamos, não é? Trabalhando para que ocorra um novo apocalipse, que ocorra uma nova chegada de tempo. De novo, Matheusinho, estamos sem o teu áudio. Estamos vivendo a imagem, mas não estamos te ouvindo. Yes, could be. Could be. Não te ouvindo ainda. No. Yes. Ouvindo agora? Agora sim, agora te ouvindo. Eu não sei qual é o problema que está ocorrendo aqui. Eu tenho que estar reiniciando. E aí, então, falando dessa escala, eu coloquei uma fala de Jesus ao templo de Salomão, um templo riquíssimo, onde Jesus vai mais uma vez profetizar alguma coisa. Ele mostra a uma turba que está lá, aos seus discípulos, os fariseus falando muita coisa bonita, mas que sabe-se que não fazem isso. Então, os escribas e fariseus extremamente hipócritas. E Jesus pega e ele, ouvindo esta fala dos fariseus, ele alerta a população, alerta os seus discípulos, dizendo que eles estão ali, mas não exemplificam o que eles dizem, não é? Eles não fazem de acordo com o que falam. Então Jesus tem naquele momento uma fala bastante pesada, ele fala sobre hipocrisia, fala da falta dos valores espirituais, ele mostra aquele templo grandioso, então, de Salomão aos seus discípulos, e ele diz, olha esse templo grandioso, lindo, não ficará pedra sobre pedra. E faz também o discurso dos finais dos tempos. Depois da madrugada, só com seus discípulos, os discípulos cobram dele, poxa, como assim não vai sobrar pedra sobre pedra? O que o senhor estava falando? Ele diz que vai haver um tempo de guerra, nação contra nação, reino contra reino, mas que não vai ser o fim, vai ser um princípio de dores e um recomeço. E tem uma vertente que coloca ali que depois disso, João, baseado nesse discurso, ele coloca a revelação apocalíptica, onde vai falar inclusive da besta. Mas o que é esse não sobrar pedra sobre pedra? Esse reino contra reino. Jesus está profetizando as nossas guerras interiores, assim como mais tarde no Apocalipse João vai fazer. A guerra nossa, do nosso interior, nosso reino conosco mesmo, onde vai causar dores. Por que dores? Porque toda vez que a gente tem as más inclinações, a gente vai ter um trabalho para isso. A gente vai ter um sofrimento para andar no caminho reto. Porque ainda somos, não é, espíritos inferiores. E a besta, que muito pode dizer que vai ser Bin Laden, vai ser lá o presidente dos Estados Unidos, não é quem que vai ser. É nós. Nós precisamos nos vencer. Nós precisamos dar conta de nós mesmos. E essa transformação, então, que vai ocorrer, esse pedra sobre pedra que não vai sobrar, é a transformação moral. É desta transformação através de duas leis principais, que é a lei do trabalho e a lei do progresso. E aí o Livro dos Espíritos vai nos falar um pouquinho sobre a lei do trabalho, não é? Que é uma necessidade física, é uma necessidade espiritual, que todo homem trabalha,
Já havia colocado que João disse, que Jesus, na narrativa de João, que ele trabalha, que o pai dele trabalha, então nós temos muito que trabalhar ainda. Um trabalho físico para o nosso sustento e um trabalho moral para o nosso auto-melhoramento. Quantas vezes a gente já falou desse nosso auto-melhoramento, não é? Através da pergunta do sacrifício mais agradável a Deus. Então, ainda hoje existe, mas no passado o trabalho era muito mais pesado quando a gente ainda era primitivo. Hoje o nosso trabalho já talvez seja um pouco mais leve. Isso não quer dizer que quem ainda tem esse tipo de trabalho, não é um pedreiro, alguém que trabalhe brutamente, vai ser inferior a nós. Não. Mas, de forma geral, o nosso trabalho vai evoluindo. Porque a gente vai progredindo. E esse progresso, na questão 780, é questionado se o moral acompanha o intelectual. Em vários estudos nossos, a gente já viu também que não, que nem sempre tem um compasso. E eu gosto muito do exemplo, não é, da bomba atômica, onde o homem, através do progresso, ele consegue manipular a estrutura da matéria, porém ele vai utilizar isso para destruir tentar ali as cidades de Hiroshima e Nagasaki, mas poderia ser qualquer outro. Então, ele pega com o progresso intelectual e utiliza de forma nada conveniente a um progresso moral. Há um descompasso, mas que vai impulsionando o outro. E a gente mostra nessa imagem, então, o primeiro apocalipse. A gente já não é mais o homem das cavernas, numa terra onde a gente precisa lá caçar para comer, ir para a caverna. Então a gente já saiu daquele mundo primitivo e já ocorreu um apocalipse em nós. Nós já somos espíritos talvez neutros em uma terra onde fisicamente teve que se adaptar a essas transformações também. E a gente está pleiteando um novo apocalipse, não é? Para um planeta, então, de regeneração. E aí, para isso, foi nos dada a igualdade. Se a gente se perguntar, mas como assim? Eu sou doente, outro é saudável, eu sou rico, outro é pobre, que igualdade é essa que vai nos proporcionar o mesmo apocalipse, a mesma dor? E aí, na questão 803, perante a Deus são todos os homens iguais? E a resposta é claro que sim. Todos nós somos criados iguais. Tem a lei da igualdade, mas por que então das dificuldades diferentes de cada um de nós? É devido a uma outra lei, que é a da liberdade, não é? O homem possui uma liberdade natural, a gente pode fazer o que quiser, mas a nossa colheita é obrigatória. Então a nossa liberdade é natural, mas ela não é absoluta, ela vai depender do caminho que a gente for. E aí volta para ação e reação, volta para prever o futuro. A gente já tem condições de saber algumas coisas que a nossa posição nos coloca. Então, o que a gente deve frisar até aqui, então? Que esse apocalipse, ele não é um apocalipse que vai ocorrer para o fim da terra, para o fim do corpo, para o fim do nosso espírito. Não é isso. Ele é um apocalipse que ele vai ocorrer para o nosso fim desse ciclo, onde a gente está pleiteando uma nova posição na escala espiritual. Tanto o nosso Mestre Jesus quanto o João, eles já nos revelaram que esse apocalipse pode vir acompanhado de muita dor, de muita mudança, e que a gente vivencia isso, a gente conhece isso no nosso dia a dia. Então, será que eu estou vivenciando os sinais dos tempos? Será que isso é para a minha geração? Então a gente se pergunta se a gente está trabalhando para essa mudança. Eu estou trabalhando, estou tentando melhorar, ou será que eu olho esse monte de coisa que eu estou lendo, estudo e não coloco nada no meu dia a dia? Porque não adianta eu estar na casa espírita, eu estar na igreja, eu estar aparecendo, não é? Mas eu não estar fazendo nada realmente no meu interior. Então, se estamos sofrendo, se estamos tentando vencer essas nossas más inclinações, os sinais do tempo estão ocorrendo para nós. E o apocalipse, então, pode vir a acontecer para nós. Tomara que ocorra. E aí, se isso ocorrer, a gente vai fazer parte dessa nova geração que vai dominar a Terra, porque a Terra vai passar por uma transformação também, e ela vai passar por uma nova fase, onde a gente vai sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, a gente já tem na literatura que os nossos filhos já estão chegando um pouco melhor,
Mas daí fica a pergunta, não é? Mas eles são melhores, eles estão chegando prontos. E eu não lembro quem foi que colocou na minha fala de quinta, uma geração que precisa muito do nosso auxílio, que precisa muito da nossa ajuda, porque o que eles veem de novo é com um grande desejo de transformação, de mudança. Eles não estão anos-luz na nossa frente. Uma outra pessoa colocou nos comentários de que essa mudança ocorre lenta e gradualmente. Perfeito, verdade. Não vai ser hoje a nossa geração acaba e amanhã a Terra está regenerada. Não é isso, é aos poucos. Então, se essa geração nova vem com essa disposição de transformação, que ela vem com uma grande missão, nós também temos uma grande missão de orientação, de levá-los para o caminho do bem. E essa transformação em nós, esse apocalipse em nós, ele só pode e só acontece por intermédio da caridade. E aí a gente vai linkar uma outra fala que a gente já estudou também, estou linkando aos meus trabalhos, mas que vai ao encontro de vários outros que a gente escuta aqui, que tem a parábola da figueira seca, onde Jesus mostra que, vou narrar rapidinho ela, vindo da Betânia, se eu não me engano, ele viu uma figueira bonita, com flores verdes, porém não tem figo algum para alimentar eles, e ele ordena que ela seque. Na volta ele observa que ela secou e os discípulos ficam perplexos. Por que fez com que ela secasse? Porque ela recebeu da terra tudo o que podia. Ela recebeu alimento, recebeu água, recebeu os minerais, cresceu bonita, assim como nós. Nós somos a figueira. Nós recebemos uma família, tivemos a maioria de nós um bom estudo, temos todos um teto, roupa, somos estudantes do centro espírita. E o que adianta tudo isso se a gente não contribuir para a sociedade que está em torno? Se eu não me melhorar na minha família, na minha escola, no meu centro, na minha comunidade. Então, não podemos nos contentar em ser aquelas figueiras secas. Jesus, no Sermão do Monte, nos coloca uma série de virtudes que a gente tem que construir para não ser figueiras secas, até chegar culminando no topo deles, que é a caridade. Então, precisamos nos tornar pessoas melhores por intermédio da caridade. E dessa forma, então, é que a gente vai vivenciar a chegada dos tempos, não é? Vai observar a mudança em nós, o apocalipse em nós, e com isso, então, quem sabe, a gente possa, em espíritos de segunda ordem, herdar a terra, não só os nossos filhos e netos, mas que a gente volte, não é? E também faça parte dessa terra regenerada. É o que a gente almeja. Então, basicamente, a segunda metade, no meio do fim da Gênesis, volto a dizer, é esse aprendizado sobre a presciência, sobre os profetas, depois fala sobre a manipulação de fluidos, que a gente não entrou nesse detalhe, mas sobre esses novos tempos que estão chegando. Então, um livro bastante bonito de se ler. Aqueles que não têm o hábito, eu aconselho, não é? É um livro que eu não gostava de ler, fui forçado pela senhora Lucy, sou grato a isso hoje, porque tem muito a nos ensinar, principalmente se a gente tiver com o livro dos Espíritos junto, que venha auxiliar bastante. Então, desejo a todos nós que esteja ocorrendo um apocalipse, que a gente esteja vivenciando essa chegada dos tempos na gente, para que a gente possa, daqui a um tempo, nos encontrar numa Estou sempre longe de novo, Matheusinho. É importante voltar para finalizar aí, Tiago. Está tão bom te ouvir. Você consegue reiniciar de novo aí? Ouvindo, Éder? Ouvindo bem agora, querido. Chegaram a pegar o finalzinho? Pode repetir. O final, então, que eu coloquei aqui, o livro, não é a Gênese, do meio ao fim dela, não sei se chegaram a pegar essa parte. Sim, até a parte que o senhor elogiou a senhora de cima. Isso, então, o finalzinho foi só um desejo, não é? Que desejo a todos nós, que nós possamos estar vivenciando um apocalipse, que a gente possa estar vivendo esse apocalipse em nós, que estejamos percebendo no nosso interior a chegada dos tempos, e que a gente possa fazer parte dessa nova geração, né? Nossos filhos, nossos netos, mas que a gente volte na Terra
de preferência como espíritos de segunda ordem numa terra regenerada. Então, desejo um apocalipse para todos nós, que esses tempos esteja chegando para cada um de nós, que ocorram essas mudanças. Maravilha, Matheus. É isso, Éder. Não, ótimo, tu trouxe questões atuais e penso que essa pandemia já é a cara do mundo da organização. Não vamos entrar nessa onda. Inclusive, tem médiums bem experientes aí pregando isso, né? Uma conjunção de fatores que levam ao processo de regeneração, né? A revelação vem para nos mostrar isso. São ciclos que estão iniciando, como tu falou, né? Então, esses elementos exteriores, como agora, essa pandemia, que é um flagelo exterior, é apenas um dos elementos, né? Se a gente já aproveita disso, como tu falou, Matheus, ali a gente não se posicionar no bem e ter uma ação altruísta, de bondade, de solidariedade, nós estamos aproveitando esse flagelo, né, que é mais um dos tantos, assim, tem, os naturais têm esses biológicos que nos levam para caminhos de aprendizado, né. Excelente tua fala aqui com isso. A gente precisa alinhar assim, os nossos filhos às lições do Evangelho, precisamos lembrá-los disso. Eles vêm com uma capacidade muito diferente do que é nossa, muito mais potente do que a nossa, eles só precisam dessas virtudes, né? Isso através do nosso exemplo, né? E eu falou ali que eu anotei, eu queria frisar, que não existe, né, evolução sem dor. Sempre é doloroso sair do casulo. Sempre é doloroso a gente trocar um hábito que a gente está acostumado, uma zona de conforto, né, por repetição ou por conduta moral, e trocar por algo diferente. Isso causa dor, né, é difícil, é penoso, mas, porém, é necessário. Quando não acontece isso de forma natural, aí a gente vai utilizar os flagelos inúmeros, né, naturais ou biológicos, né, para aprender com a dor. E aí vem ela para nos conduzir para esse caminho, né. Então, é muito bom a tua fala nos dias de hoje, porque te fala de apocalipse, né, sem medo de pronunciar a palavra, né, sem medo de que ela se torne aquela coisa absurda de final de mundo material, e mesmo que acabasse o mundo material, o mundo espiritual não ia ser destruído, né, mas é bom, Matheus, tu traz essa naturalidade, essa beleza de a gente falar em apocalipse, vendo que é um anúncio, né? É uma revelação de algo que pode ser feito assim ou assado, dependendo do que serve, se é ruim ou mal. Se é mal que não se cumpra, né? E se é bom, a gente tem que fazer todo o esforço para que se cumpra, né? E esse ciclo já foi anunciado, tá ali, estamos vivendo a transição para um novo ciclo, ou seja, um apocalipse está acontecendo, né? E é muito, muito rico tudo isso que eu trouxe, cara, assim, trabalho que, conjugado ao anterior aqui, que o Marco e o Rafael trouxeram, nós viajamos na filosofia, nós viajamos na ciência antes, né, para desembocar no oceano da sabedoria, e todo mundo nos tira o medo, né, de falar disso, né, de entender a Gênese com tanta transparência e simplicidade, cara. Muito obrigado pelo esforço. Esse estudo aqui tem que ficar gravado porque é muito rico, né? As duas partes, a anterior e essa, hoje, nós estamos vivendo uma noite de gala de estudo, né? Muito profundo, ambos. E tem que ficar guardado isso na nossa memória, no nosso acesso, no nosso canal do YouTube, acesse lá, quem quiser compartilhar isso com outras pessoas, e devemos fazer, porque hoje a gente está vivendo assim, uma noite muito especial de profundos ensinamentos. Muito obrigado, Matheus, pela tua colaboração. Alguém quer fazer um comentário, senhora Lucy? Também só tenho que agradecer pelos estudos, né, que o Matheus, ele fez 3 estudos num só. Não sei como é que tu conseguiu fazer isso aí em 1 hora, mas é esses recursos que tu tem, né? Pelo teu estudo, e tu consegue fazer só apenas numa hora. Eu acho que esse estudo é para mais, né? Pra 2, 3, 4 segundos. Mas foi muito maravilhoso. Obrigada. Eu sou bem mandado, a chefa manda
A gente executa. Naquela parte que tu falou de bom marido, bom pai, que ali a gente tem que falar depois com a Jussane. Não. Ah, tá bom. Não, tu falou com tanta propriedade que a gente fica acreditando que é verdade. Alguém mais que vai dar algum comentário? Fique à vontade aí. Com a mãozinha levantada. Ana Paula está com a mão levantada. Mas ela tinha levantado a mão aquela hora dizendo que Desculpa, eu permaneci com a mão levantada. Então a Tânia agora. A Tânia levantou. Boa noite, pessoal. Matheus, tudo bom? Parabéns por essa síntese de hoje. Olha, eu também fiquei com a Lucia, assim, eu disse, nossa, eu te ouvi quinta, e na verdade algumas coisas você já falou pra gente num sábado pela manhã também, e eu pensei assim, nossa, como que o Matheus deu conta de toda essa síntese. Um dia eu chego lá, eu acho que é de tanto estudar, né, que a gente vai chegando a essas conclusões com uma rapidez muito grande. E aí eu acho que até assim, ó, sabe aquela escala que tu apresentaste pra gente hoje? Eu acho que tu vai galgá-la com brilhantismo. Quem dera, não deixa muita bola porque eu conheço, viu? Não força muita barra, né? Não, mas assim, tem que dar conta do orgulho e da vaidade agora. A vaidade é pra bater, tá, Matheus? Vocês sabem que essa semana, em 3 oportunidades, se falou na questão dessas crianças, né, que estão vindo. E fui eu que comentei contigo naquele dia, e na quarta anterior, numa live que é nas quartas-feiras, sempre que eu acho que é um outro grupo de estudo que o Leco participa, então ele sempre manda um aviso para mim, tinha um outro senhor, ele também falou algumas coisas e eu lembrei disso. Então o mesmo, assim, praticamente o mesmo comentário que eu fiz naquela quinta-feira eu já tinha feito na quarta, porque essas crianças que às vezes são crianças consideradas, assim, parece que inquietas, incompreensivas, não é a lógica delas em termos de julgamento moral, de justiça, eles vêm com mais sensíveis do que muitos de nós. Então, às vezes, eles falam uma coisa e parece que nós não compreendemos, ou às vezes até são coisas boas, que a gente pensa assim, de onde tu tirou isso com essa pouca idade? Não é, realmente é uma evolução espiritual dessas crianças, e isso requer muito a nossa atenção, porque quando eu trabalhava no setor de orientação educacional do Coronel Pilar, tinham alguns estudantes do ensino médio que tinham sempre umas pendengas com os professores, sabe? Mas eram umas pendengas boas. E tinham professores, assim, que tiravam de letra e conversavam e tudo se resolvia na sala de aula. E muitos chegavam, batiam na minha porta e diziam assim, deixei aquela lá falando sozinha e vim aqui conversar contigo um pouco no sóis, sabe? Porque eles precisam de alguém que os escute. E que depois que os escute, tente fazer alguma coisa com aquelas sensações, com aqueles sentimentos que eles têm. E aí, de tanto ver muitos deles, assim, passarem por momentos bem angustiantes, eu fiz uma pós-graduação, uma especialização lato sensu na área das altas habilidades. E, assim, praticamente, essas crianças, elas reúnem um conjunto de habilidades não apenas cognitivas, são várias habilidades, e elas requerem justamente a nossa atenção, porque o desenvolvimento de todas essas áreas não é uma coisa, digamos assim, parelha. Umas são mais, outras são menos, e aí às vezes eles acabam muito incompreendidos, como é que tu consegue tal coisa e tá fazendo isso, e essas crianças sofrem muito com isso, com essas situações. Existe um livro que até eu fui procurar ali na minha estante, eu me dei por conta que ele não está ali, então eu emprestei para alguém, não sei onde ele está. Mas ele é um livro que foi escrito pelo Divaldo e por uma psicanalista norte-americana. Então a metade dele é em português,
No caso, tem todo o texto completo do livro, mas a metade dessa edição é em português e a outra metade do livro é o mesmo texto em inglês. As crianças índigo e cristal na visão da doutrina espírita. É bem interessante esse livro. Não sei se tu conhece, Carol, se tu já viu algo sobre isso. Não, nunca li esse livro. Não, ele é bem interessante, até eu fui procurar ali, não achei agora. Eu conheço a obra. Conhece? Conheço a obra. E qual, assim, a tua ideia a respeito dela, Éder? Não sei se... E na época, quando surgiu essa questão, né, como todo assunto novo, né, causou esse rebuliço, e até causou até um certo modismo dos pais inflarem o peito, né, muitos espíritos, inclusive, imaginavam que os filhos iam vir se tornar grandes palestrantes, e não sei o quê. Na verdade, há um desenvolvimento intelectual muito grande dessas crianças, e fala de inquietude, de diversos sintomas que demonstram isso, né, mas toda essa cristalização, essa potência dos espíritos que chegam em forma dessas crianças, né, sem uma conduta ética, moral, ela não resolve de nada. Isso, né, se perderia igual. Então, é essa fala que o Divaldo fala ali no livro, eu acho importante, que é alinhar sempre a uma boa evangelização, uma boa base religiosa, uma ação moral, e isso é a responsabilidade dos pais conduzirem, né. É importante estar isso caminhado. E essa obra, e daí nessas falas que eu andei ouvindo essa semana, me lembrou algumas coisas que a gente discutiu o conceito de inteligência, né, na aula lá na pós, e tem uma professora que ela muito claramente, ela disse, gente, inteligência não é sinônimo de moral. Então, realmente, a importância, eu acho, bem falado, bem lembrado disso aqui. Se fosse assim, não teria bomba atômica, né, Tânia? Não, com certeza. Maravilha, né? Bom, Tânia. Tinha uma outra mãozinha levantada aqui com as iniciais LDT, né? Eu não queria perder o momento da fala aqui, agradecendo pela participação extraordinária, como pedagoga e conhecedora, aí só nos abrilhando com seus conhecimentos maravilhosos. Muito obrigado. Tá ótimo. LDT aqui tá com a mãozinha, não sei se quer falar. Que não. Bom, já esgotamos o nosso tempo, passamos já 5 minutos, né? Eu queria agradecer muito a todos, né? A gente tem muito assunto a falar ainda, com certeza, e sobre tudo que o Matheus falou, nos provoca, assim, profundos pensamentos, vontade de estudar, pesquisar e ler, conhecer a Gênesis, né, Matheus, que acho que fica essa dica aí para o pessoal, conhecer as obras básicas, muito importantes para a gente complementar tudo. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação de todos, desde a primeira parte, aqueles que estavam lá no início, a segunda parte, também com o Matheus, né? Segunda-feira a gente retorna o nosso estudo, e aí durante a semana a gente coloca ali o assunto para que a gente possa se programar e contar com a participação de todos, tá bem? Vamos aproveitar a Tânia que já está no vídeo ali para fazer a prece de encerramento. Bom, Tânia. Agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos da espiritualidade que nos acompanharam neste momento, aos ensinamentos da doutrina espírita que balizam o nosso próprio raciocínio. Agradecemos por estarmos vivendo neste momento uma oportunidade de termos tempo de aprender cada vez mais, de olhar para nossos irmãos, de lembrar que não estamos no mundo sozinhos e que não viemos aqui para brilhar por causas materiais, e sim por causas espirituais. Agradeço a presença e o compartilhamento de tudo que discutimos nesta noite. Rogamos a espiritualidade de luz
que acalente os corações dos familiares que estão sofrendo neste momento de pandemia, dos pacientes, que amparem e guiem os profissionais da saúde, os profissionais todos que estão envolvidos no tratamento físico e biológico de todos os seres neste momento. Obrigado por esta noite de estudo, de aprofundamento e de iluminação. Que assim seja. Que assim seja.